Fala pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Bate-Papo com a PMC. Nós utilizamos esse quadro para falar sobre as principais tendências de Corporate Real Estate. E hoje um tema muito importante e até trazendo uma novidade para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Real Space 3D. É uma solução inovadora da PMC, falando sobre a digitalização de espaços corporativos. E para isso nós trouxemos o Regis, nosso CEO da PMC. Obrigado pelo convite, Sammy. É um prazer falar com todos vocês. Regis, que legal poder compartilhar sobre o Real Space 3D. Mas afinal, o que é o Real Space 3D e como que ele funciona no mercado? Legal, Sammy. O Real Space 3D nada mais é do que criar um gêmeo digital de uma propriedade. Então imagina você tá caminhando por uma rua e você consegue remotamente conhecer muita coisa dessa rua pela vinda do Google Street. Imagine isso fazer dentro de uma propriedade, dentro do imóvel, seja ele residencial, mas na nossa pauta aqui corporativo, e as aplicações são infindáveis, né? Não é apenas ter um tour digital, mas as aplicações que isso tem, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas em resumo eu diria que faz um gêmeo digital de uma propriedade, de um imóvel. E falando sobre essa parte de imobiliário mesmo, né? Como que isso funciona para o marketing imobiliário hoje? Legal, Sammy, a primeira aplicação é sobre o marketing imobiliário, né? Então, quando começou os primeiros projetos de digitalização 3D, ele foi inicialmente usado simplesmente para o marketing imobiliário. Então, imagina você navegando uma web page ali, você vê um empreendimento que você queira comprar ou até alugar. Imagina que você está remoto, lá uns 300 quilômetros, e você não consegue ir até o imóvel. Então, essa tecnologia permite que o usuário, né, que o possível comprador, o possível locatário, tenha uma visão 360 desse imóvel, e imersiva inclusive, conseguindo verificar os espaços, coisa que uma tecnologia 2D, como uma foto, por exemplo, não daria esse contexto imersivo. Então, basicamente, isso aumenta o engajamento. Há estudos que comprovam que a utilização da digitalização 3D num portal, ele aumenta até 300% o engajamento do público-alvo, do possível comprador, do possível locatário, com relação àquele bem que está sendo comercializado ou que está sendo disponível para alocação. Quais são os principais benefícios em utilizar o Real Space 3D para a gestão de propriedades, né? Olhando um pouco mais sobre a eficiência operacional disso. Legal, Sam, boa pergunta. Na digitalização 3D, a tecnologia que a gente usa, a gente trouxe até aqui, né, não para um demo, mas para mostrar, esse é um equipamento de última geração, que ele tem uma tecnologia artificial plugada nele, que é o Cortex, que ele permite, na hora de fazer a digitalização, a microfilmagem daquele ambiente, separar isso em cortes. Então imagina você que precisa fazer um as-built dentro do imóvel para fazer uma reforma, só que você, antes de mandar para um software que é exportável, inclusive, né, para um AutoCAD da vida, você consegue, apenas com um clique no botão, apagar todo o mobiliário e ter uma visão nova daquele empreendimento, né, de como ele seria sem nenhum adereço ali, né, sem nenhum plano de imóveis, a parte mobiliária. E as aplicações não estão apenas aí, né? Imagina que na gestão de portfólio a gente atende muitos varejistas, né? E os varejistas passam por muitas reformas, até porque os layouts do varejo vão mudando, e de outros ramos também, né? Então, com a digitalização do imóvel, é possível a gente exportar isso para plataformas que o inquilino, né? O ocupante daquele imóvel consegue ter uma visão de como ele ficará e a projeção de como ficará aquele imóvel numa possível reforma, né? Então, na gestão de portfólio, tanto de sites já instalados, né, de imóveis já em funcionamento, tanto aqueles que vão precisar passar por uma reforma, quanto para o processo de expansão também. Hoje a gente consegue fazer 100% dos nossos as-builts já a partir de uma digitalização 3D. E isso faz com que o nosso trabalho seja feito com muito mais acurácia. Por quê? Imagina, Sam, que para gestão de portfólio, por exemplo, um dos itens é manter os imóveis regulares, né? A parte de permits e license. Imagina, então, que a gente precisa fazer uma aferição se o imóvel está regular perante uma lei de acessibilidade, uma normativa de acessibilidade. A gente vai até o imóvel num ponto distante e precisa fazer um relatório em 2D. Só que daí foi explorado aquele relatório, numa reunião viu que faltou-se uma determinada foto. Vai ter que voltar no imóvel e fazer uma nova foto. Com a digitalização 3D, a gente consegue disponibilizar as fotos, né, de todo o 360 que foi feito daquele imóvel, e além disso a gente consegue ver em tempo real, né, daquele recorte do imóvel, como que tá, a gente consegue passear pelo imóvel e verificar como estavam as condições naquele momento. Então, as vantagens são diversas, essas são algumas delas, né, mas
tem um poder muito grande a partir do momento que a gente aplica essa tecnologia, como eu falei, não aplicado apenas ao marketing imobiliário, e sim para funções que dizem respeito ao gerenciamento dessas propriedades mesmo. A gente sabe que o mercado de real estate ele é muito burocrático, né? Então os processos demoram um pouco mais. Mas como que essa tecnologia do Real Space 3D ele pode facilitar a vida dos gestores, tanto em expansão, facilities e legalização? Sim, a desburocratização é a palavra da vez, né? Falando assim, em gestão de propriedades, né? Em propriedades. Não é novidade para ninguém, o nosso é um dos ramos mais tradicionais do mundo, né? Até porque quando a gente está falando na gestão de um ativo que envolve compra, alocação, a gente está falando no maior bem da aquisição de uma pessoa física na vida, né? Que é a sua propriedade, o celular, né? Onde a pessoa vai coabitar com a sua família. Então, é importante, isso envolve financiamentos de ano, então tudo que envolve a vida útil do imóvel é muito importante para nós, seja uma relação como consumidor, né, de uma moradia, ou tanto no dia a dia que a gente tem com as propriedades corporativas, seja um escritório que a gente trabalha, ou muitas vezes a gente não se dá conta que, por exemplo, eu compro um produto hoje e-commerce e eu não vou mais até a loja, então eu não tenho contato mais com o imóvel. É lei do engano, né? Porque você fez uma compra de algo que está hospedado, né, numa nuvem. No entanto, aquele produto ele sai de um ponto A logístico para um ponto B, muitas vezes ele vem para um ponto C, que é um last mile, e tudo isso existe uma necessidade de gestão. E o que a gente consegue fazer com a digitalização 3D é desde uma loja de varejo, de um centro logístico, de um galpão logístico, de um office, fazer todo o planejamento dos espaços para que os tomadores de decisão consigam fazer um uso racional desse espaço. Afinal de contas, o metro quadrado talvez simbolize uma terceira ou quarta linha de custo mais expressiva das empresas, né? Enquanto mais a gente tiver uma gestão efetiva sobre o metro quadrado ocupado, melhor é. E a digitalização 3D ela permite que a gente faça uma boa gestão, né, mais célere do que uma gestão analógica. E falando sobre os novos projetos, né, a tecnologia 3D ela vem para facilitar, como você disse, mas como que as empresas podem utilizar essa tecnologia para ter os novos benefícios e fazer um planejamento? Legal, sim, boa pergunta. Eu acho que uma grande aplicação que a gente pode fazer a gente vê a linha de tecnologia em duas vertentes, né? A tecnologia que ela vem para ser incremental num produto, então ela vem para, como eu falei, desburocratizar, para aumentar o nível de eficiência em determinada atividade, e aquela disruptiva. Numa leitura, por exemplo, aplicada ao marketing imobiliário, ela é disruptiva, porque não existia antes, né? Antes era só fotos, muitas vezes com má resolução, hoje as fotos estão bem melhores. Então, quando você propicia a um possível comprador, um possível locatário, ter uma imersão 3D, isso é uma inovação incremental, concorda comigo? Agora, se a gente está falando na parte de gestão de portfólio, ou até mesmo de regularização, antes da digitalização 3D, nós fazíamos um as-built no imóvel e dávamos uma medida fria para o cliente. Hoje, além desse levantamento, a gente consegue botar toda a tecnologia que a digitalização traz e tudo que isso consegue incrementar na gestão desse portfólio. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: antes a gente ia no imóvel, demorava 2 dias para fazer um as-built no grande imóvel, hoje a gente consegue fazer lá em 5, 6, 7 horas e não ter apenas as medidas frias, mas ter todo o imóvel ali projetado a partir desses ambientes, né? Então, isso faz com que a gente consiga trazer uma tecnologia que ela incrementa em algo que já está existente, entende? Então, a gente não está reinventando a roda como uma aplicação para o marketing imobiliário, mas a gente está conseguindo ser mais ágeis, está conseguindo entregar mais valor. E a PMC, na condição de consultoria, a gente fala muito sobre qual é a percepção de valor que o cliente tem sobre os nossos serviços, né? Então, a gente foge muito do commodity, de eu vou te entregar apenas uma medida, eu vou te entregar apenas uma medição para efeito de uma aprovação do órgão público, mas eu vou te entregar uma visualização, eu consigo fazer um tour do cliente imersivo dentro de uma ferramenta, né? Ou até mesmo dentro de uma ferramenta nossa, né? Hoje a gente está conseguindo aplicar a digitalização 3D dentro de um software exclusivo nosso, né? Para que o cliente tenha, além das informações ali de vencimento do contrato, vencimento dos próximos documentos que aquele imóvel possui, né? Também uma visão 3D daquele imóvel, consiga passear ali e verificar à disposição. E isso é benefício de vários setores, não só no setor de legalização, mas no setor
de facilities, como a gente falou, um setor de engenharia, por que não? Então, o ganho é para todos os lados. E você enxerga o futuro para essa parte de digitalização hoje e ela sendo essencial cada vez mais para o nosso mercado também? Sim, quando a gente fala no essencial, a gente teme muito sobre o uso das novas tecnologias só para dizer que tem, sabe? Tem uma inteligência artificial, a gente está utilizando porque tem inteligência artificial, mas no final do dia a gente precisa verificar o quanto isso agrega nas operações dos nossos clientes, né? Mas eu acredito piamente de que nos próximos 5, 10 anos a gente vai ter uma base de quase 100% de propriedades internas, né, de imóveis digitalizados, microfilmados. Até um exemplo que eu estou dando quando a gente está falando, imagine, eu peguei essa época, né, eu comecei no mercado imobiliário em 2007, quando a gente precisava ver um imóvel e a gente não tinha o Google Street. Simplesmente a gente tinha que ligar para alguém da cidade, para um gerente de uma determinada unidade, ele tirar uma foto. Na época nem tinha muito celular que tinha isso, né? Talvez os primeiros, mas tirava o cartão SD, botava ali no computador, baixava e aí mandava para a gente ver. Hoje, basicamente, a gente vai lá no Google Street, consegue ter uma visão de anos, inclusive, que o carro do Google passou ali. Hoje a gente não consegue imaginar a nossa vida sem isso, né? Mas naquela época, como a gente não tinha aquela tecnologia, a gente achava dispensável. Se eu falasse para você lá em 2007, eu falar, cara, para mim não é tão importante isso, eu consigo mandar alguém, porque as pessoas elas não sabem da importância da tecnologia até que isso entre no dia a dia delas, né? A partir do momento que entrou no dia a dia delas, é impossível viver sem. Então hoje, se você mostrar eventualmente, a gente está numa fase dos early adopters, né? As pessoas estão começando a adotar a tecnologia agora, então você fala para alguém mais cético, fala, isso aqui talvez não faça sentido, mas quando isso se tornar global, né, um uso globalizado, a gente não vai conseguir fazer a gestão de um portfólio imobiliário sem ter uma visão dessa propriedade internamente, sabe? Bom, Rez, muito obrigado pelo seu tempo disponível. Foi muito interessante saber um pouco mais sobre como a digitalização de espaço pode auxiliar no dia a dia do real estate e como a PMC trouxe essa inovação para o mercado. Legal, satisfação, mais uma vez obrigado por participar desse bate-papo. Eu acredito que essas novas tecnologias elas vêm para ficar, como eu falei, seja um uso dela mais disruptivo, de algo extremamente novo que a gente traga para o mercado, ou algo incremental que vai facilitando cada vez mais a rotina dos nossos clientes para que eles façam uma gestão correta desses ativos imobiliários, né? Porque a nossa grande intenção na condição de consultores, não só a PMC, como todas as outras consultorias que atuam no mercado de corporate real estate, é facilitar a vida dos nossos clientes por meio da tecnologia, né? Então, cada vez que a gente consiga colocar mais benefícios na nossa consultoria e desta forma ajudar a vida dos nossos clientes na gestão do portfólio imobiliário, é a nossa intenção, e eu acho que a digitalização 3D é uma das tecnologias de ponta que a gente vem adotando, vem trazendo com bom índice de aceitação e sucesso. Mais uma vez, obrigado, Sandro. E obrigado você que assistiu o nosso vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e acessar o nosso canal no YouTube para ver mais vídeos sobre o Corporate Real Estate. E se você se interessou pelo Real Space 3D apresentado pelo Regis aqui, clique no link abaixo aqui e fale com um dos nossos consultores. Obrigado!